Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso quinto bloco, a nossa quinta unidade do estudo da nova Lei de Licitações e Contratos. E nós reservamos uma unidade específica para tratar a respeito das alterações que ocorreram nos contratos oriundos dos processos licitatórios, dos processos previstos na Lei 14.133. E aí a gente vai partir do seguinte princípio: os contratos regidos pela Lei 14.133 são contratos de natureza administrativa. São contratos administrativos. Entretanto, é preciso deixar claro que nem todos os contratos assinados pela administração pública são contratos administrativos. Existem contratos em que a administração está presente naquela relação, naquele negócio, entretanto, que não há uma supremacia, em que o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, ele é menos colocado em prática, ele é mais flexibilizado. Esses contratos em que a administração não possui essa superioridade em relação ao contratado são denominados de contratos da administração. A Lei 14.133 não rege esse tipo de contratação. Ela rege tão somente os contratos administrativos, que são caracterizados, por sua vez, justamente por essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado, fazendo com que esse contrato possua um desequilíbrio de forças entre as partes envolvidas, criando as chamadas cláusulas especiais. E quais seriam essas cláusulas especiais? A maior parte delas já são conhecidas de quem opera nos contratos administrativos. A possibilidade da administração, por exemplo, alterar um contrato de forma unilateral, fazendo acréscimos e supressões sobre o quantitativo do objeto. A possibilidade da administração, inclusive, rescindir o contrato unilateralmente. A aplicação de sanções, que sempre será uma possibilidade prevista tão somente para a administração pública, não podendo o fornecedor aplicar sanção à administração. Veja então que não há uma paridade, não há uma igualdade entre a administração e o fornecedor nesses contratos. A fiscalização, a presença do fiscal do contrato, a possibilidade da ocupação provisória nos serviços essenciais. Então veja, essas cláusulas que prevêem esse desequilíbrio de forças dentro dos contratos administrativos são as típicas cláusulas que dão a natureza jurídica de contrato administrativo para essas contratações oriundas da Lei 14.133. De novidade em relação a essas cláusulas especiais, nós temos que o legislador trouxe a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica na seara administrativa, sem necessariamente se passar por um processo judicial. Essa matéria já está, inclusive, regulamentada, tanto em sede de governo federal, quanto em sede de governo do Estado. E nessa situação, normalmente, se aplica a desconsideração quando se persegue os efeitos da sanção administrativa. Porque, veja, há uma certa possibilidade, havia a possibilidade de um fornecedor, de um sócio da empresa, ele ser sancionado, a empresa deste sócio ser sancionada, melhor explicando, e essa empresa sair das licitações públicas. E o que este sócio fazia? Entrava com uma nova empresa, com uma nova sociedade,
e voltava ao processo licitatório, uma vez que a sanção aplicava-se tão somente ao CNPJ e não ao CPF, não perseguia-se o CPF, tendo a necessidade de se realizar a desconsideração da personalidade jurídica. Agora, expressamente previsto pela Lei 14.133. Um outro ponto que teve mudanças significativas em relação aos contratos administrativos está relacionado à sua duração, à vigência dos contratos. Nós tínhamos uma forma, um modus operandi previsto na 86 que dava uma vida útil ao contrato, dependendo do objeto, muito reduzida. Então nós tínhamos na 86 os contratos em regra, eles encerravam a sua vigência quando se encerravam seus créditos orçamentários. Ou seja, no dia 31 de dezembro daquele exercício financeiro. Então, no máximo, em regra, o contrato teria vigência de 12 meses, no máximo. E, por exceção, esse contrato poderia chegar a um prazo maior, se ele se encaixasse em uma daquelas possibilidades do artigo 57, daqueles incisos do artigo 57 da 86. Serviços de natureza contínua, tecnologia da informação, serviços estruturantes de tecnologia da informação, contrato das Forças Armadas, a depender do objeto. Então nós tínhamos essas exceções. Com a nova lei de licitações e contratos, nós passamos a ter uma outra perspectiva, onde o legislador claramente se preocupa em garantir uma vida útil para o contrato muito maior, desde que devidamente apresentada, justificada a vantajosidade naquele processo, naquele aditamento, naquela prorrogação. Então hoje nós temos a seguinte regra: os contratos de serviços e fornecimentos contínuos, eles passam a ter vigência de 5 anos, até 5 anos. E se esse contrato for do Sistema Único de Saúde, ele pode chegar a 10 anos. Então o primeiro ponto é esse. Depois, os contratos que sejam de sistemas estruturantes de tecnologia da informação, então, eles passam a ter a vigência de até 10 anos. Os contratos de eficiência, a depender se tiver investimento ou não, pode ter a vigência de até 10 ou até 35 anos. A grande novidade, que foi os contratos de monopólio, em que haja o monopólio por parte do fornecedor com prazos indeterminados. Vale ressaltar que os contratos de serviços ou fornecimentos que não sejam contínuos, eles continuam então tendo a vigência da lei do orçamento público, vigente, válido enquanto vigentes seus créditos orçamentários. Então até 31 de dezembro daquele exercício financeiro. Tá? Outra alteração que vale bastante a pena a gente destacar são as alterações em relação às sanções administrativas. Porque veja, o antigo legislador previa na 86, nas paralicitações clássicas, as sanções de advertência, multa, suspensão de contratar com a administração pública por até 2 anos e a declaração de inidoneidade. O legislador da 10.520 previa o impedimento de licitar e contratar com a administração pública, o descredenciamento do SICAF e a multa, a depender da interpretação que fosse dada aí. O que o novo legislador fez? Ele repetiu a possibilidade da advertência, só que agora, como nós temos um único regime legislativo, não há dúvida mais, por exemplo, se era possível aplicar uma advertência numa licitação na modalidade pregão. Agora não há mais essa dúvida, uma vez que é um único regime legislativo. Então a gente passou a ter a advertência, a multa, a suspensão de contratar foi retirada e foi mantido o impedimento previsto na 10.520. Só que agora por até 3 anos. A declaração de inidoneidade,
agora pode ser aplicada também no pregão, com tempo mínimo de 3 e previsto até 6 anos. E o descredenciamento do SICAF foi retirado da legislação enquanto uma sanção administrativa. Bom, com isso a gente acaba vendo as principais alterações na lei de licitações em relação aos contratos administrativos.